11 anos de grupo, batalhando. Mas Deus é bom, amém? Aleluia? Vamos embora, vamos com o Senhor, vamos embora. Então minha alma, como é que é então? Minha alma, glória a Deus! Glória a Deus! Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Amém, maravilha. Glórias ao Senhor, digno, digno, digno. Maravilha, maravilha. Oramos por cada irmão, Senhor, que tem ofertado, tem colocado dízimo. Que o Senhor abençoe ricamente, poderosamente. Continue fazendo uma grande obra na vida dos queridos que têm ofertado e colocado dízimo com alegria. Abençoa, Pai, abençoa, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Esse dia a pastora Sônia falou para mim assim: pastor Flávio, você precisa colocar um corrimão ali. Um corrimão ali, porque é perigoso. E eu falei para ela assim: coisa de velho, para com isso. Coisa de velho. Mas eu vou pensar, viu, pastora? Pensar com muito carinho. Porque, olha o pregador da noite. Pregador, vem. Olha o pregador, fica vendo o pregador andar. O que você acha que aconteceu com o pregador? Está tentando disfarçar, mas não adianta. Caiu na escada aqui ontem. Torceu o pé na escada. Aí vem falar que tem 50 no Pareço. Parece 80, porque... aí falou mesmo, rapaz. Que coisa. Mas eu não vou falar nada não, vou descer com o maior cuidado. Porque o pastor Sérgio está, né, tá segurando na mão para subir aqui, também tá. Não é fácil não. Oh, meu Deus. Eu fui desviado do tapetinho ali, e tá longe, precisei no meio. Foi duas viradas. 2 vezes. Ontem, eu estava vendo estrela para a 5ª galáxia fora. Estou começando a chegar na Terra hoje. Meu Deus do céu. Mas doeu, gente, você nem imagina a dor. Perdi até o sentido ali com o Robson. O Robson foi falar comigo ali. Eu falei assim: meu Deus, espere um pouquinho. O pastor mandou uma mensagem, o negócio não está transmitindo, não tem nem jeito de responder. Eu estava vendo, o negócio está até azul. Mas a hora que cheguei em casa, aí doeu mais ainda. Mas hoje não está doendo, não. Hoje só está, sabe aquele, você pisa um pouquinho, aí dá. Mas graças a Deus, não quebrou não. Não pergunta se eu fui no médico, eu não fui também não, tá, gente? Não você pergunta se eu fui, se tem que ir, não está quebrado não. Está parecendo que tem um ovo no tornozelo, mas... Igual o pastor vai pôr o negócio, vai ficar bonito ali, a gente dá a volta. Meus queridos, vamos para a palavra então, para a gente ter esse tempinho. 1 Coríntios, capítulo 14. Mas ele fala que a gente só cai, né? O fruto só cai quando está maduro, né? 1 Coríntios, capítulo 14, acharam? Acharam? Todo mundo achou? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, pela tua palavra que o Senhor ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Sonda cada coração nesta tarde. Que o Senhor traga a nós um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo... Vou começar aqui no versículo 6, tá? Eu vou entrar no versículo que eu quero aqui, mas a gente começa aqui no 6. Agora, pois, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas, que vos aproveitaria, se não falasse, ou por meio de revelação, ou por meio de conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som
seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sons unidos, incerto, quem se preparará para a guerra? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Amém? Pode sentar. Mas só esse finalzinho aqui do versículo, que o apóstolo Paulo está falando aqui, se eu não conhecer a voz daquele que fala, eu serei estrangeiro para eles. Isso aqui é fácil para a gente entender, certo? Se vier um japonês aqui falando, a gente não entende japonês, não vai ter sentido para nós. Exceto que ele mostra o que ele quer, né? Eu quero água, aí ele fala, nós vamos entender. Ah, está em cima lá. Não deu no seu? É um is aí, tá? É um is. Então, se nós conversar com um japonês, ele também não entendendo a nossa língua, e para ele também vai ficar estranho, não é? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? Nós vamos entrar. Eu quero falar um pouco hoje sobre assim, ó, a sua voz, a minha voz ou a voz dele. A minha voz ou a voz dele. Deu para você entender? Então repete aí, a minha voz ou a voz dele. Então tá. Então esse é o tema que eu quero falar. O que eu quero falar, fecha o olho seu, você vai obedecer o que seu pai falar, tá? Eu vou falar algo para o seu pai e você vai só obedecer a voz do seu pai, certo? O que seu pai falar para você fazer, você faz, mas fica com o olho fechado, ouvido bem atento, não abre o olho, tá? Fica aí, Samuel, fica quietinho aí. O seu pai vai falar com você, tá? Você, o pai, vai falar para ele ficar em pé. Tira a máscara. Deus não tem conhecido a voz do pai. O pai está falando, fica de pé, mas o filho ainda continua sentado. O filho está falando assim, eu sou filho de Deus. Que lado a árvore cai?
para baixo. Mas, porém, Ela cai o filho pra onde ainda ela não se está inclina. conhecendo. Mas quando existem Cuidado. outras vozes falando para poder fazer, o filho está fazendo, obedecendo as outras vozes, mas não consegue obedecer a voz do pai. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, ó. Há, porém, tantas espécies de voz no Para mundo. baixo. Existem muitas vozes, o apóstolo Paulo está falando, muitas vozes Ela cai existem no pra onde mundo. ela se inclina. Muitas vozes. Cuidado para onde você se inclina. Mas cada voz que ele está falando aqui tem o seu significado. Eu não sei Pra se que fala lado que... abre? assim, eu vou falar assim, baixo. eu não conheço, tá? Mas vou falar assim para a gente poder entender. A voz do cachorro, o latido. Você consegue entender? Para que lado? Mas um cachorro entende o outro? A gente acha que sim. Quando ele late, um está latindo aqui, o outro está latindo ali, um punhado de cachorro latindo, sabe que tem alguma coisa. O passarinho, quando está cantando, ele está comunicando alguma coisa. E a Bíblia é clara, ela fala assim para nós, é bem claro, todo ser que respira. Então tem sentido o que ele está falando, que todo ser que respira, o cachorro respira, o passarinho respira, a baleia respira, o canto da baleia, não sei se é canto que fala, mas o som que a baleia emite, né? O golfinho, aquele som que o golfinho emite, aonde tem o golfinho, ali aquele, não sei se fala bando também ou não, aquele punhado de golfinho ali junto, o outro está lá do outro lado, ele consegue ouvir o rugido do leão. O pessoal que estuda fala, vai a 3 quilômetros de distância o rugido do leão. Ele ruge aqui 3 quilômetros para frente, se ouve o rugido do leão. Não sei como que é para ouvir o rugido a 3 quilômetros de distância, a pessoa, o ser humano ouve, mas os outros animais, os outros leões sabem que tem um leão ali perto. Então tem um sentido a voz. E nós, como filho, nós precisamos aprender a conhecer a voz. Quando o pai chama. A mãe da criança, a criança nasceu. A mãe está aqui, ó. Foi assim com Israel, via com outras mães aqui, estava na escolinha, a criança chorava. A mãe, que tinha criança pequena que estava na escolinha, a mãe fazia assim, ó, fazia assim para trás. E daqui a pouco aquela mãe ia levantando, devagarzinho. Ela sabia que era o filho dela e falou assim, engraçado, as outras mães não levantam. Por quê? Porque ela conhece a voz, né? O choro é uma voz. Ela conhece aquela voz da criança dela, ela levantava e ia lá, tinha acontecido alguma coisa, estava chorando e tal, ia lá. E a criança também, por ter o contato com a mãe, ficou ali, aquele período na barriga, 9 meses, 7 meses, 9 meses, aquele período que fica na barriga, a criança também, ela passou a conhecer a voz da mãe, a voz do pai, principalmente a mãe. E quando a criança está chorando, acontece alguma coisa, a criança está chorando, a mãe ela chega perto, vai falando, e aí o pessoal que já estuda já ensina para a gente, o cheiro da mãe. Não é assim? Chegou que sente o cheiro, não sei se sente o cheiro, sei lá, eu não lembro disso. Né? Quem que lembra do cheiro da mãe quando é criança? Ninguém lembra. Mas eles falam isso. Mas aí a mãe começa a falar com a criança, o que acontece? A criança ela vai acalmando, ela vai parando de chorar, porque ela conhece a voz da mãe. Então nós precisamos no nosso dia a dia aprender a conhecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Antigamente, né? Hoje já não passa tanto. Aqueles filmes que tinha de Moisés, quem lembra o pessoal mais antigo aí? Da década de 70, 80, e lembra que tinha aquele filme, e Deus ia falar com Moisés, e parecia Moisés no monte para poder falar, e ficava aquela voz, né, dava um trovão, um relâmpago, igual o filme mesmo, e falava, Moisés, né? Eu cresci com aquilo, eu cresci pensando assim, nossa, Deus deve falar daquela forma, né? Deve ser uma forma assustadora, né? Aí depois um dia eu li na Bíblia que a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Falei assim, nossa, aí o negócio arrebenta mesmo. Só que como que você fala com o seu filho? Quando ele é pequeno? Quando ele está maiorzinho, você já fala mais
Firme, mas quando ele é pequenininho, como que você fala com ele? Você lembra? Só para você fazer, nossa, faz tanto tempo, Herbert, mas eu vou trazer a sua memória agora, aquilo que te dá esperança. Como que era? Você lembra como que você falava com seu filho ou com a sua filha quando era pequenininho? Relembra isso, principalmente a mãe. Fala assim, nossa, Herbert, agora você me deu uma saudade do meu filho. Lembra? A guti-guti, né? A guti-guti, a guibizinha. Não era assim que você falava? Mais ou menos assim? Ah, que jeito, Samuel. Quando fala igual, eu falo com o cachorrinho. A casa falava que igual, falava que ele está lembrando. Então, como que você falava? Lembra aquela voz que você falava com criança? Por que você falava daquela forma com criança, com seu filho? Todo mundo aqui falou de algum jeito engraçado, não falou? Ou é só eu que falei com o meu lá em casa, a Valéria que falou? Quem que nunca falou com criança assim? Guti-guti, gui, belezinha, aqui. Quem que nunca falou? Todo mundo, olha que benção, gente. Então vocês estão relembrando, assim, pensando assim, nossa, faz tempo isso, Herbert, que saudade. Quando Israel nasceu, o Vanderlei da pastora Viviane, ele foi em casa visitar nós, né? Aí chegou lá e falou assim, aproveita, porque vai chegar um tempo que você não vai ter isso, pegar no colo, ficar junto, dormir junto, depois cresce, vai tudo embora. E é verdade mesmo, passarinho cresceu, foi morar para outra cidade, e passa. Então, assim, aproveita, né? Aí, então, nós precisamos aprender a aproveitar. Então, a gente aprender a ouvir essa voz. Mas aí, quando a criança cresce, nós crescemos, aí você já não fala, você fala assim? Você acha que tem graça agora eu chegar para o João e falar assim, João, é pequenininho, João, você acha que fica bem agora? Como que eu chego para o João agora? Ô, João, e tudo bem? Tudo na paz, certinho? Está sumido, né? E ele entende perfeitamente o que eu estou falando. Então, a voz nossa, né, com o Pai, à medida que nós vamos relacionando com o Pai, à medida que nós vamos crescendo nesse relacionamento com o Pai, a linguagem de Deus para nós, ela começa a mudar. Não é a mesma linguagem que quando você começou a sua fé. Ah, Herbert, como que é isso? Você lembra? Você vai lembrar disso também. Eu estou só fazendo você lembrar só hoje. Quando você orava, lá atrás, você tinha resposta rapidinho da oração. Quem que lembra disso? Aconteceu isso? Quando na sua conversão, você começou, você pedia algo para Deus, veio rapidinho assim. Gente, ninguém? Rapidinho, ó, você vê. Teve gente, pedia, nossa, era tão rápido. E agora você pede. Parece que demora um pouquinho mais, não demora? Não demora? Parece que nem chega, vai passar anos você pedindo. A criança quando ela pede, né? O seu filho pede, ou o meu pede alguma coisa, eu já dou mais rápido para ele. Lá atrás. Agora, quando ele pede, eu falo para ele assim, espera um pouquinho. Levanta daí, dá para você pegar lá. Aí ele já vai, ele olha bem e vai lá para pegar, não é assim? Por que isso? Porque você vai falar para mim, para não dar tudo na mão da criança, né? Claro. Mas ele está aprendendo de outra forma agora. E quando fica mais difícil, aí você vai lá, ajuda ele, eu vou lá, você faz junto com ele. Todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Por quê? Porque amadurece. E aprender a ouvir a voz de Deus requer um amadurecimento, uma maturidade da nossa parte como filho. Nós precisamos amadurecer esse relacionamento com Deus, da sua busca com Deus precisa crescer, da sua forma como que você ouve a voz de Deus agora. Eu escuto pessoa falar assim, Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus está em silêncio. Será que Deus está em silêncio? Eu sempre falo assim, lembra aqueles agora, né? Hoje a gente, né, o pessoal mais novo nem sabe, mas aqueles rádios antigos que tinha aquelas faixas, 7 faixas, aqueles marronzinhos,
Na casa da minha avó era um marronzinho, 7 faixas, aí era a Voz do Brasil, para poder ouvir a notícia, colocava, tinha que sintonizar, ficar lá mexendo. Aí quando pegava a faixa, você ouvia a notícia, eu ia na casa da minha avó, ouvia a notícia, o que estava acontecendo, era aquilo ali. Sintonizava, e pegava minha avó ouvia uma rádio, chamava Marumbi, nem sei se existe ainda, Marumbi, eu não lembro o nome. Na faixa 3, tal, mexia, eu ficava lá mexendo para ela, ficava lá. E às vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus mais, a voz, não é falar assim, a voz de Deus, gente, a voz do Espírito Santo falando, porque nós estamos fora de sintonia, a gente precisa entrar naquela sintonia, entrar dentro daquela faixa. E para entender isso, é diferente do que você faz hoje uma busca no Google, você digita lá a rádio, põe lá e já cai na faixa que está. Mas antigamente não era assim. E a nossa vida espiritual não é um clique ali que já começa, é sintonia. Nós precisamos ter sintonia, tá alinhado com a faixa, com aquilo que Deus quer. Mas Herbert, qual que é a faixa? Deus não está falando comigo. Gente, eu falo assim, é a coisa mais simples que tem. É tão simples. Eu falo assim, como o profeta falou para Naamã. Vai lá, eu trouxe aqui riqueza para você, tem tudo aqui, o que você quer ganhar aí? Ele nem quis atender o rei, né, o general. Ele vai lá e fala assim, vai lá no rio, mergulha 7 vezes no rio lá, resolve o seu problema, simples. Mas Deus não está falando comigo, como que eu faço então? Gente, é simples. Tão simples. A gente precisa estar lendo a palavra. Aí as formas que Deus vai falar. Ele vai falar através da palavra. Ele vai ministrar um versículo no seu coração. Ele vai falar algo com você, e que aquilo que você está lendo dentro da palavra, por isso que a gente sempre está falando na igreja, não é só o ministério ir de todas as igrejas, lê a palavra de Deus, tira o seu tempo, investe um tempo seu na leitura da palavra de Deus, aí o Espírito Santo vai trazer revelação, aí você está lendo aquilo lá, porque que é meditar na palavra de Deus. Deus fala para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Salmo 1 fala, o que o Salmo fala? Meditar na palavra. Aquele que medita será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Por que fala isso? É porque através da palavra você vai ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Nossa, mas é tão difícil. Então, não é tão difícil para você fazer, é tão simples para começar a fazer. Só que muitas vezes que nós queremos, qual que é mais fácil? Eu falar assim, nossa, eu preciso ir no médico, eu estou tão deprimente, estou com deprê. Mas se a gente for no médico dos médicos e chorar nos pés dele, falar com ele, você vai aprender a ouvir a voz dele. É difícil? Não é, mas nós fazemos? Não, aí fica difícil. Querer fazer esse relacionamento, aí nós vamos atrás do pastor, nós vamos atrás, às vezes o pastor não pode, às vezes aquele momento o pastor não pode. Não é que o pastor não pode, mas aquele momento, naquela hora, ele não pode. E precisa ser você, precisa ser eu. Buscando aquilo ali, buscando em Deus, tirar o tempo, ler. Mas o que eu vou ler? Eu falei assim, não sei, abre a Bíblia sua, não é assim fazer assim não. Não é isso aqui não. Pega um livro da Bíblia, Efésios, começa a ler Efésios, começa a ler o Evangelho de João, começa a ler. O Espírito Santo vai te conduzir. É Ele que nos conduz. 1 Coríntios capítulo 2, eu vou lendo aqui para a gente adiantar, e o versículo 4 fala assim, ó o que o apóstolo Paulo fala, a minha palavra e a minha pregação, ele está falando de duas coisas, a minha palavra, não é a palavra da pregação não, a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Palavras persuasivas, ele poderia usar palavras persuasivas. Eu vejo na internet hoje, tem curso, palestra de persuasão, como você falar com pessoas, como você convencer pessoas, tem curso, você paga curso aí para fazer. Tem curso gratuito, na internet, tem data, 3, 4, 5 dias de imersão, como persuasão, como você convencer pessoas. E o apóstolo Paulo falou assim, a minha palavra e a minha pregação não constituía sobre isso daí. Não era sobre isso, porque ele poderia usar isso? Poderia usar.
Tinha técnica já, aqui a técnica aqui já, de persuasão, para poder falar, para poder convencer as pessoas. Mas ele fala assim, não, eu não vou fazer isso, a minha palavra, aquilo que eu vou falar e a minha pregação não constitui nisso, mas constitui o que? Em demonstração do poder do Espírito Santo. Aí o que ele fala? Versículo 5, para que a nossa fé, né, a vossa fé, a nossa fé, não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só para você ver, ele não queria usar a persuasão para que uma fé não fosse apoiada na persuasão, mas fosse apoiada, a fé dele não fosse apoiada na sabedoria dos homens. Agora imagina uma fé, ele está falando de uma fé, ela está apoiada em sabedoria de homens. Na sabedoria do homem que está falando, eu venho falar aqui, o pastor Flávio vem falar aqui, vem outro pastor falar aqui, e ele fala tão bem, mostra, mas é sabedoria humana. E nós apoiamos a nossa fé no que ele está falando. O que acontece depois? Ao que você estiver lá na sua casa, o que você acha que acontece? É uma casa construída sobre a areia. Veio a tempestade, veio os rios, veio a enchente, veio o vento, veio tudo, bateu sobre aquela casa. Porque você edificou a sua fé na sabedoria do homem, não no poder de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, ela é bem clara quando ela fala assim, que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e nós precisamos ouvir, porque às vezes Deus muitas vezes vai falar com você através da palavra. Às vezes você leu, e às vezes você vai ver a natureza, você vai ver outra coisa, e Deus vai falar com você de várias formas, e nós temos que estar atentos naquilo lá que Deus vai falar. Gente, eu converso com várias pessoas, às vezes assim, no dia a dia, e eu orei em casa, e já aconteceu as coisas por aí e tal. Eu falo assim, nossa, Deus está falando, eu estou entendendo perfeitamente o que é. Entendendo perfeitamente, nossa, Deus falando. E numa conversa assim, conversa boba assim, corriqueira do dia a dia assim. Mas eu estou percebendo o que é. As coisas estão acontecendo às vezes aqui, eu falei assim, nossa, Deus está tratando do vaso. Eu sei que é Deus. Falei assim, nossa, precisa disso, precisa fazer isso, precisa ajustar isso. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, olha que bonito que ele fala. Isaías 40, o versículo 3, eu vou lendo, tá? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aí depois lá na frente, em Mateus capítulo 3, vem João pregando, voz do que clama no deserto. Então é uma voz que está falando, voz do que clama. Então como que isso acontecia na época aqui de Isaías? Os reis, né? Eles iam para algum lugar, é mais ou menos assim hoje, igual o presidente, ele vai para alguma reunião importante, G20, vai para alguma reunião, os repórteres hoje anunciam que ele vai estar naquele lugar. E antigamente não tinha essa reportagem, não era dessa forma, mas ia pessoas, ia o precursor que chamava, ele ia na frente anunciando que o rei estava vindo, aquela pessoa importante estava chegando naquela cidade. E João foi uma pessoa dessa. Ele foi anunciar que Jesus estava vindo. Mateus capítulo 3. Se você for ali em Mateus capítulo 3, você vai ver o que está acontecendo aqui. Quer ver? Ali, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou a dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então o profeta Isaías apareceu cumprindo essa profecia que o profeta lá atrás falou que seria, e ele está aqui. Voz do que clama no deserto. Então o profeta vem. Agora, por que está falando aqui?
A voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Então, preparai. Tem uma voz que está clamando, tem uma voz que está falando, tem uma voz que está nos chamando para um relacionamento. Agora ele fala assim, ó, preparai o caminho. Então nós precisamos preparar o caminho. Qual o caminho do quê? O caminho para poder ouvir a voz do Senhor. Para aprender como filho dele, filhos maduros, para ouvir a voz dele, ser guiado pelo Espírito Santo. No nosso dia a dia. Você não vai ser, né, como o pastor fala aqui, anjo. Você vai ser a tua vida mesmo. Lá na sua casa mesmo. Voz do que clama, preparai o caminho. Então nós precisamos agora, aprender agora a preparar o caminho. Preparar o caminho. O meu caminho para um relacionamento. Agora eu vou preparar qual caminho? De que forma que eu vou preparar o caminho? Gente, isso aqui também é simples. Como o pessoal fala, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Você entende o que é mamão com açúcar? Entende? Então, como que nós vamos preparar o caminho? Você está em Mateus capítulo 3 aí, dá uma chegadinha para frente, vai lá no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus. Vou lendo. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Aonde ele fala para começar tudo, então? Num quarto de oração. No seu quarto. Porque lá você tem mais facilidade, lá você conhece. No seu quarto, você já sabe que ali aquele guarda-roupa é ali mesmo. Você sabe que a sua cama é daquele jeito ali mesmo. Aí você não vai ficar perdendo tempo em arrumando, você vai ficar ali. Então, como que eu preparo agora? Eu vou preparar o caminho para o meu quarto. Eu vou direcionar a minha vida agora. A minha vida agora, ela começa dentro do meu quarto. Depois eu vou vir para a igreja. Depois eu estou aqui na igreja orando. Não é só nós, Ministério Ídolo, que marca oração na igreja, não. Várias igrejas. Desde que eu conheço eu por gente, como o pessoal fala, sempre tem oração em igreja, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, tem na segunda, tem uma igreja que é na terça, tem uma igreja que é no sábado à tarde, toda igreja tem essa reunião na igreja. Até hoje, né, com 50 anos, né? Até hoje só não entendi por que vem pouca gente, ninguém consegue explicar isso. Só não entendo até hoje. Desde quando eu sou criança, estou na igreja, o pessoal falava a mesma coisa e continua falando isso hoje. Eu acho que o povo não despertou ainda. Em 1990 e alguma coisa, eu conheci um pastor, o livro dele, né? Ele, pastor, era muito falado antigamente. Né? Antigamente, olha só para você ver, gente, 1990, foi esse dia atrás. Tem gente que nasceu em 1990. O pastor chamava Peter Wagner, o pessoal mais antigo conhece ele. Ele era dos Estados Unidos, e eu li um livro dele, falava sobre oração. E em 90, 94 mais ou menos, quando eu li o livro dele, gente, eu não esqueço isso como se fosse ontem o negócio. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, isso aí em 1994. Agora só para você pensar, tinha Facebook em 1994? Não, Samuel? Você era nascido em 1994? Não, mas você já sabe já que não existia. É claro, eles sabem, estão mais adiantados que a gente. Falou, não, mas ele sabe. Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, tinha essas coisas? Não tinha, certo? 1990, quando não existia, então vamos lá. Aí, esse estudo ele tinha feito antes, estava no livro dele, sobre oração. Ele falou assim, ó, que pegou vários pastores, você viu, ó, pegou os pastores, com tempo integral na obra. Sabe o que é o pastor que é integral na obra, né? Direto na obra, de manhã até de madrugada na obra, trabalhando na obra, com tempo integral na obra. Foi feita uma pesquisa e somou, perguntaram para esses pastores, vários pastores, uma pesquisa que ele fez, quanto tempo de oração que esses pastores tiravam durante o dia dele, qual o período de oração. Isso aí eu li em 1994, tem um livro lá. Gente, quando eu li, eu fiquei, na época, né, 1994, eu tinha 20, 71, 20, 80, uns 20 e poucos anos, aí vai fazer 30 anos. Vê se mudou o que eu li.
ele somou ao tempo de vários pastores, pegou vários pastores, deu acho que mais de 1000 pastores, assim, de lugares que ele foi fazendo a pesquisa. E na época, a média de oração de pastores com tempo integral na obra era 20 minutos por dia. Isso aí em 1994, que eu li o livro. De lá para cá, você acha que aumentou isso? Eu não sei, não tem pesquisa. Não estou falando de pastores não, tá, gente? Estou falando da nossa vida. Com Instagram, com Facebook, com essas coisinhas, tudo que tem de rede social. Você acha que aumentou? Se fosse fazer um estudo novamente com relação, se ele viesse lá, né, com estudo novamente, e fizesse um estudo, ou se levantasse um outro pastor no mesmo tipo dele, fazendo esse tipo de estudo, qual que seria o tempo de oração que nós tiramos com Deus para nós falarmos hoje? Você pensa sobre você e eu penso sobre eu, sobre a minha vida de oração. Como que eu vou... Peraí, Deus. Não estou falando, gente, orar andando de bicicleta, orar na rua, não estou falando isso não. Estou falando um tempo de qualidade. Sabe por quê? Porque a gente participa de muito curso e fala assim, que a gente tem que ter um tempo de qualidade com a esposa. Vamos falar assim, que eu ir no supermercado com a minha esposa não é um tempo de qualidade com ela. É isso que você aprende lá. Tempo de qualidade meu é viajar com ela, eu passear com ela, eu ficar lá com ela, eu ir lá não sei na onde com ela. Isso é um tempo de qualidade. Ir no supermercado, aproveitar a ida para estar junto com ela não é um tempo de qualidade. A gente não está viajando todo dia, você tira a férias uma vez por ano. Não sei de onde que eles conseguem tanto estudo assim, né? Mas agora tem a pandemia ainda, piorou. Mas vamos lá, tira a pandemia, vamos ver. Se com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, eu tenho que ter esse tempo de qualidade, uma pessoa que vai ficar aqui 80 anos, vivendo aqui na terra, qual é o tempo que eu deveria ter com Cristo, a palavra, a minha vida de oração, a nossa vida? Qual é o tempo que nós estamos tirando para isso? Se a gente for marcar, cronometrar o tempo, assim, nossa, hoje eu tirei esse tempo, eu conversei isso, e sobrou, aí eu vou lá na sobra para me orar, né? Se nós pudéssemos fazer, quanto tempo teríamos isso hoje para nós? Para a gente pensar. Não é para condenar não, tá, gente? Está longe disso eu falar isso. É para a nossa vida, para a gente poder isso. Por quê? Porque eu só sei, o Samuel só sabe quem é o pai dele, a voz do pai dele, por causa do quê? Porque o tempo que ele relaciona com o pai. Eu só vou conhecer a voz de Deus e saber que Deus fala comigo todos os dias, pelo fato de eu estar me relacionando com Ele. E de que forma? Gente, duas coisas simples, através da oração e através da palavra. Não tem outro segredo, nossa vida é tão simples. Mas a gente fica, né, eu queria que o pastor Flávio estivesse aqui para fazer o sonzinho. O pessoal mais antigo da igreja, o pastor fazia o barulho da Kombi, né? A Kombi ou o Fusca no barco. Tinha que ser ele para fazer. A Sônia que lembra, né, Sônia? Pastor Sônia? Sim, né? É o pastor Flávio que fazia. Então, gente, o pessoal mais antigo lendo o pastor assim, fazendo, só o pastor precisa refazer de novo. Cadê o pastor? Não está aí? Estou nem vendo ele, graças a Deus. Ele está com um canto aí. Então, gente, nós precisamos disso. É o tempo nosso de intimidade, faz a gente conhecer a voz do Espírito Santo. A gente precisa aprender isso daí. Uma coisa interessante que aconteceu, Adão e Eva no jardim do Éden. Os dois belezinha, bonitinho, curtindo, indo no parque, passeava para lá, sentava na beira do lago, ficava com os dois com o pezinho para lá, no rio da vida lá, ficava vendo, curtindo lá tudo. Né? Tinha uns 4 rios lá que tinha lá no paraíso, eles iam lá conhecer, vão lá dar uma mergulhada lá, Eva, eles iam. Aí no final da tarde lá Deus vinha, aparecia, conversava com eles. Chega um dia, aparece a serpente, e eles ouvem a voz da serpente. E perde tudo que Deus tinha falado para eles. A serpente ainda existe? E Adão perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus, da forma que ele tinha. E, consequentemente, passou tudo isso para a nossa vida.
Agora, nós precisamos saber ouvir. A serpente ainda continua agindo. A serpente continua falando: não coma da árvore do conhecimento, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida está aqui. A árvore da vida está aqui para nós. Mas muitas vezes nós estamos olhando a árvore do conhecimento do bem. O que eu posso aprender com aquilo ali? O que eu posso fazer? E o simples fato da gente comer da árvore que está aqui. E a serpente está falando: mas qual que são as serpentes agora, gente? Coisa simples que tem da serpente. Rede social, a serpente está jogando para nós. E como a Tabata pregou ontem aqui, nós estamos cheios de coisa agora. Cheio de coisa dentro da gente. E nós estamos satisfeitos. E quando nós vamos orar, aí existe algo no nosso ser, que Deus colocou em nós, que chama alma. Sabe o que é a sua alma? Sabe o que é a sua alma? Abre a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 27. Eu vou lendo, Provérbios 27, versículo 7, aí fala assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amargo e doce. A alma farta. Se você está cheio com aquilo que a serpente está colocando, você está cheio de rede social, se você está cheio de Facebook, a gente não vai ter prazer, gente, não vai ter aquele gosto de comer a palavra, de alimentar da palavra, que fala assim: a alma farta, a sua alma farta. Sabe como que você reconhece a sua alma? Como que ela está falando com você? Que nós somos espírito, alma e corpo, certo? Deus criou o nosso espírito, nós habitamos dentro de um corpo, nós temos a nossa alma. A nossa alma, você vai saber como que sua alma está funcionando. Você vai assim: nossa, eu nunca parei para pensar nisso, eu tenho um espírito, eu sou espírito. Quando a gente morre, sai o nosso espírito. Aí você botou, cemitério. Mas nós temos a nossa alma, com aquelas nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas muitas vezes quem está dominando todo o nosso ser é a nossa alma, em vez de ser o espírito. Por isso que a Bíblia fala que tem uma luta entre a carne e o espírito. Fica uma luta, a alma é a âncora, a alma está ali no meio. Quando você vai orar, você vai ler a palavra, sabe como que a nossa alma age? Assim, nossa, eu vou orar. Você fica lá pensando assim, o que ela está falando? Tenho roupa para lavar. Nossa, meu filho não chegou a dar aula ainda. E você vai orar naquela hora, seu filho vai chegar a dar aula aqui 5 horas. Como que está meu filho? Como que tem isso? Nós precisamos comprar pão. Pão você vai comprar 5 horas da tarde, mas é 2 horas da tarde você ir orar. E a sua alma fica falando: nossa, eu vou levar o celular, vai que alguém me liga naquela hora. Aí você vai para oração. Aí você coloca o celular seu até no silencioso. Aí você faz aquele barulho só. Bom, bom, bom. Ronca lá em cima daquela cadeira mesmo. Aí, quem que será que mandou mensagem para mim? É a sua alma falando com você mesmo. Aí por isso que ele está falando que a alma farta pisa o favo de mel. Está farta, ela está cheia de coisa. Mas a alma faminta, toda amarga é doce. A alma que está faminta, ela quer a presença de Deus. Você está vazio das outras coisas. Gente, falou que tem oração, que muitas vezes é amargoso você vir orar, muitas vezes é amargoso você ler a palavra de Deus. Falou que tem, eu preciso estar ali, eu preciso estar orando. É o que aconteceu com Adão e Eva. Então eles tinham a escolha, eles puderam fazer uma escolha. E nós fazemos escolha hoje. Eu vou ficar na rede social. Não é que não pode ficar não, tá, gente? Você pode ficar. Eu tenho também lá em casa, eu vejo lá em casa também. Mas você tem que saber, você tem que equilibrar esse tempo seu agora. Você tem que saber aonde que você vai ficar, o que você vai ouvir, quem você vai ouvir. Às vezes a gente está ouvindo lá, são só palavras de sabedoria humana. Nossa, é bonito mesmo, o cara fala bonito, a mulher fala bonito e fala mesmo. Estudou para aquilo, treinou para aquilo, praticou para aquilo. Só que nós precisamos aprender a ficar na palavra de Deus, a tirar tempo com a palavra de Deus. Foi o que Deus falou para Josué, quando Moisés morreu: medita na minha palavra, de dia e de noite, fale dela. Para falar e tem que ler. Então você precisa ler. Amém? Então nós precisamos aprender a fazer nossas escolhas. Outra coisa, a prioridade que nós damos para aquilo que é de Deus para a nossa vida. Qual que é a prioridade? O que nós estamos escolhendo?
o que nós estamos querendo. Como que nós vamos fazer? O que você vai querer? A escolha é nossa. Você precisa escolher. Eu preciso escolher. Nossa, o que Deus tem para mim? O que eu vou falar? Então, no quarto, uma coisa nós precisamos ter, o desejo. Segunda coisa, o tempo. Nosso tempo tem que estar voltado para Deus. O nosso tempo que nós temos, a Bíblia fala para remir o tempo, aproveitar bem o tempo, a oportunidade para ter esse tempo com Deus. Nós precisamos disso. Então, no quarto, no seu quarto lá, que é o lugar mais fácil que tem, mais prático que Jesus deixou, para lhe manifestar a presença dele dentro da sua casa, vai ser no quarto. Vai ser o lugar de intimidade, vai ser aquele lugar. Vai ser o nosso quarto. Amém? Dá para você ir embora para casa assim pensando? Qual a voz que eu estou ouvindo? Não se deixe ficar enganado pelas outras vozes. Jacó, né, com Esaú, o Isaac, dentro do contexto ali que ele está enganando o pai dele ali, Isaac chega e fala para ele assim, ó, a voz é de Jacó. Mas quando ele toca ali, o pelo, nossa, é de Esaú. Então, gente, não se deixe enganar pela voz. Não se deixe enganar para aquilo que o mundo coloca para nós, não. Está colocando muita coisa para nós hoje e tirando o nosso tempo, o nosso relacionamento com Deus. Eu quero terminar. Dá para colocar o vídeo? Vou mostrar um vidinho rapidinho. Ele passa, é um desenho que tem na internet. Ele chama Lorax, o nome dele. E é uma curtinha, coisinha rápida, assim, você presta atenção, que aí eu já termino falando, só para você ouvir. Para que lado a árvore cai? Para baixo. Para baixo. Ela cai para onde ela se inclina. Cuidado para onde você se inclina. Acabou. Para que lado a árvore cai? Para baixo. Ela cai para onde ela se inclina. Cuidado para onde você se inclina. Entendeu? Pra Acabou. Que lado a árvore cai? Desenho bonitinho. Ela cai para... Só que tá o rapazinho ali, eles estão no lugar no desenho, cortando as árvores, está falando da educação sobre a questão de árvore. E ele corta uma árvore que morava esse bichinho aí, e ele vai conversar com ele, ensinando como que é. E ele pergunta para ele. Ela fala assim, a árvore cai do lado que ela inclina. E ele só falou assim, é para baixo. E ele fala assim, cuidado para onde você se inclina. Então eu quero terminar com isso. Cuidado para onde você se inclina. Cuidado para onde você deixa o seu coração ir. Cuidado com a voz que você ouve. Cuidado com a voz que eu estou ouvindo. Porque vai falar, vai querer tirar o seu tempo com Deus, tirar o seu tempo com a palavra de Deus. E nós podemos ter muito mais, aproveitar muito mais de Deus, receber muito mais de Deus, quando nós tornamos mais íntimo dEle. E o caminho mais fácil, gente, é o caminho mais fácil que Jesus deixou. Jesus deixou tão simples o negócio. Entra no seu quarto e ora. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, como que eu vou fazer o meu desejo, o meu tempo? O que eu coloco de prioridade no meu relacionamento com Deus? É prioridade isso na sua vida? É igual o pessoal fala, é um caso de vida ou morte? Então, vamos orar. Vamos nos relacionar com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo. E não está falando, vai lendo a palavra. E daqui a pouco você acorda de madrugada, a palavra você clareia dentro de você, algo dentro de você, assim, você pode ter certeza. É o Espírito Santo falando com você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento aqui, pela tua palavra, Pai, que foi ministrada no nosso coração, que o Senhor nos fortaleça através dela, que a tua palavra nos traz inspiração, a tua palavra nos traz revelação, a tua palavra, Pai, nos traz o desejo de querer mais e mais do Senhor, que o Senhor gera isso no nosso coração, na nossa alma, Pai, entregamos tudo que temos, que somos diante do Senhor, ó Pai, aqueles que precisam de oração sejam tocados pela tua presença neste momento, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, sejamos cheios do Espírito Santo,
Santo, as vidas sejam cheias do Espírito Santo, que cresça em nosso coração, Pai, o desejo da busca pelo Senhor, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós te queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Sacia-nos, ó Pai, que a nossa alma esteja sedenta pela Tua presença, que a nossa alma não esteja, Senhor, cheia das coisas do mundo, cheia de outras coisas que impedem da Tua presença na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença na nossa vida, e te rendemos graça por este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, amém, meus queridos? Só um minutinho aí, só. Glória a Deus. Aproveitar aqui e em pé ainda 2 minutinhos, só falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos viram, a semana aí, 2 minutinhos, o pastor que disse que ia ressuscitar. Quem que viu isso aí? Quem que viu? Vocês viram, não viram? Ele falou, deixou uma carta escrita dizendo que ia ressuscitar, não foi? Aí o pessoal ficou esperando até os 3 dias lá, até 11h30 da noite, e não ressuscitou, e depois enterrou depois da meia-noite, certo? Tem um punhado de gente lá. Então, eu fiquei pensando, ele falou aqui sobre ouvir a voz de Deus, não é? Ele escreveu essa carta desde 2008, que ele teve, segundo ele, foi uma revelação do Espírito Santo, que se ele morresse, ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Então, para um pouquinho e pensa, para um pouquinho e pensa, a importância de saber ouvir a voz de Deus. Olha como que é muito importante. A primeira coisa mais certa é ficar na Bíblia, quietinho na Bíblia, na palavra. Você ficar na Bíblia. Porque um pastor, um homem que tudo indica que era da igreja firme, teve uma suposta revelação. Para ele falar para a esposa dele que ele teve uma revelação, para ele escrever uma carta, para a esposa dele fazer tudo que fez, segurar o corpo 3 dias, então, porque ele falou uma coisa séria para ela, de uma maneira séria, com firmeza. Senão ela não faria isso. E ele deixou uma carta escrita. Então, se ele não tivesse recebido nada de algum lugar, ele não teria deixado a carta. E ele não teria convencido a mulher dele a fazer o que ela fez. Bom, resumindo, o que eu quero falar para vocês? Ele não ressuscitou. Então, aquela revelação que ele disse que recebeu não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. O que eu quero fechar aqui com você? Meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo aí. Porque às vezes a gente está ouvindo coisa achando que é de Deus e não é de Deus. Então fique esperto. Tem muita gente recebendo coisa aí, é de Deus, foi Deus que falou, sei o que, nada, conversa fiada, não tem nada a ver com Deus. Só isso que eu queria falar para você, fechando aqui. Tá bom? Que você tenha uma ótima semana, Deus te guarde, Deus te proteja. E que o amor de Deus, conforme foi falado aqui já. Então, duas bênçãos apostólicas. Recebe que é bênção aí, amém? Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe.